Muito bem, você está acompanhando o nosso Poder da Notícia, a informação que não para. Estamos juntos. Tragédia de Mariana. Gente, acho que foi em 2005 a tragédia de Mariana, se não me falha a memória, E até lá ainda as pessoas sofrem aqueles problemas que ocorreram com aquela barragem que levou a vida de muita gente. E cabe a todos nós continuarmos fazendo uma profunda e grande reflexão. Quando acontece com pessoas ricas tragédias, imediatamente as autoridades tomam medidas, né? Precauções. Quando as tragédias atingem as pessoas mais simples, mais humildes, há uma demora, né? Há uma burocracia. Porque as leis, elas são complexas, né? Quando a gente olha a Constituição, quando a gente olha o Código Penal, parece tudo muito objetivo, né? Mas é quando você olha o jurídico, né? Quando você olha os argumentos, as interpretações, até mesmo de juízes, desembargadores, né? De ministros do Supremo, você vê que há, assim, uma complexidade para o leigo entender determinadas interpretações de leis. Então, você vê o caso de Mariana, por exemplo, o caso de Brumadinho, né? Onde as pessoas perderam família, perderam história, perderam lugar, e agora eles criaram um espaço e as pessoas estão reclamando, né? Estão reclamando que as casas não são exatamente como foi prometido, depois de muita demora sobre isso. Então, é aquela história, a gente tem que se precaver, tem que se prevenir, né? Então, essas tragédias que aconteceram, as mineradoras envolvendo essas duas cidades que eu acabei de citar, é para que todos nós façamos uma profunda e grande reflexão. O poder econômico ele é importante, o dinheiro é importante, gera crescimento, desenvolvimento, saúde, educação, né? Mas nada é mais importante do que a vida. A vida é um dom de Deus, a vida é a essência de tudo, né? Então a gente deve preservar a vida. A gente tem que colocar a vida em primeiro lugar. Porque viver, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, viver é muito bom, né? Porque a gente, muitas vezes, não busca a felicidade na simplicidade. Você vai dizer, como assim? No dia a dia, no cotidiano, na hora que você toma banho, na hora que você almoça, na hora que você está com os amigos, né? Então, é aí que a gente tem que buscar a nossa felicidade, né? Essa felicidade que é a busca constante, permanente e contínua. Então, essas tragédias que movem um forte sentimento e que poderiam ser evitadas, a gente tem que fazer essa grande reflexão e estar sempre lembrando dessas tragédias, de Mariana, de Brumadinho, para que não esqueçamos, para que essas tragédias não se repitam nem lá e nem em qualquer um outro lugar. É preciso estar falando, é preciso estar abordando, é preciso estar discutindo, porque muitas vidas se foram. Você imagina você ter nascido num lugar, ali a convivência com teus pais, com teus avós, seus irmãos, seus primos, seus tios, uma história ali, né? De repente você vê toda aquela história se acabar, né? Você perder familiares, você perder amigos, você perder muitas vezes documentos, você deixa até de existir, né? Perder o lugar onde você mora, então você perdeu a sua grande referência, né? Para onde você for, você vai carregar esse sentimento. Então, essas tragédias que ocorreram, elas precisam ser lembradas, elas precisam ser colocadas, elas precisam ter reflexão para que não ocorram mais, nem nessas cidades e nem nenhuma outra, principalmente em lugares de mineração, como, por exemplo, a gente tem aqui em Paracatu, a gente tem aqui em Vazante, por aí vai, né? Então, é preciso a gente abordar para que se tenha mais segurança, mais investimento, né? Eu me lembro, mineração, quando eu morava em Vazante, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, o tempo vai passando rápido, né? Eu me lembro que tinha os acidentes, né? E com o passar do tempo, a empresa foi ficando mais rigorosa para diminuir o número de acidentes. E aí foi investindo em tecnologia, foi investindo no profissional, no operário, no colaborador, os EPIs, né? As pessoas começaram a usar. Então, isso diminuiu o número de acidentes, o número de mortes, né? E isso foi criando uma cultura de prevenção,
de prevenção. CIPA, se não me falha a memória, eu participei de várias CIPAs, né? Que é uma semana que as empresas, tanto a mineradora, na época era Votorantim, acho que é a Anexa hoje, lá em Vazante, a Anexa também aqui, né, em Paragatu. Então lá você tinha uma semana. E lá na minha época, quando eu morei lá, o trabalho de conscientização, não sei hoje, o trabalho de conscientização não era só com os operários, não era só com os colaboradores da companhia, era com os familiares também, acredita? Então havia uma conscientização de todo mundo, né? Então os cursos e a qualificação que os operários tinham, isso também era repassado para a família. Então eu me lembro que alguns dos meus amigos diziam assim, quando as crianças iam para um evento como a CIPA, né, uma semana de conscientização, de segurança no trabalho, de cultura, de arte, a criança chamava a atenção do pai. Ó, pai, lá não pode fazer, em casa. O senhor lembra que lá na CIPA foi alertado isso, foi alertado aquilo? Coisas simples, como, por exemplo, eu me lembro, na época lá, aí o operário fumava, jogava lá o cigarro no chão, e aí o chefe não dizia nada, chegava lá, pegava a piola do cigarro, colocava lá, o cara pegava o lixo, jogava fora da lixeira, o superior passava, pegava e colocava, ia conscientizando a população, desde as coisas mais simples às coisas mais importantes. Aí isso baixou o quê? O índice de acidentes e de violência no trabalho e de mortes. E foi criando uma nova cultura. Então é preciso a gente estar tocando nesse tipo de assunto, né? Falando dessas tragédias de Mariana, de Brumadinho, para que continue investindo em segurança, que continue explorando, extraindo a riqueza, mas que preserve a vida, em especial daqueles que trabalham. 18 horas, 30 minutos, mexeu com você, mexeu comigo, aqui no Poder da Notícia, chama!